Olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais um live no Facebook do Enxaqueca Crônica. Hoje vamos falar com o neurologista Dr. Alexandre Calpe, especialista em cefaleia pelo Houston Headache Center Clinic, certo? Membro da Academia Brasileira de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Cefaleia. O nosso tema hoje é por que o meu tratamento não funciona, doutor? É uma boa pergunta. Então, aqui vamos abordar os fatores que podem influenciar para esses resultados não virem, explicar o objetivo de cada linha de tratamento e desmistificar a história de tratamentos milagrosos. Sim. O doutor Alexandre, muito obrigada por nos receber aqui, aceitar falar com o nosso público. E nós vamos começar pela pergunta principal dessa live, doutor. Por que o tratamento não funciona? Não existe um único motivo ou uma única questão para isso, né? O ponto de partida sempre é um diagnóstico correto. Quando a gente fala em tratamento, a gente pressupõe que o tratamento não é o autotratamento, né? Então, o autotratamento realmente a gente não espere que vá resolver ou funcionar, né? Então, a primeira coisa, ou a coisa mais importante que nós temos é um diagnóstico correto. Então, o tratamento tem que ser feito, iniciado, orientado por um médico. Esse é o jeito da coisa caminhar um pouco melhor. A questão é que, como dor de cabeça e a enxaqueca, de um modo geral, é uma condição muito comum, as pessoas tendem a tentar resolver o problema sozinhas ou com a dica de um amigo, de uma vizinha, da mãe, do pai, da irmã que já teve, uma colega de faculdade que se conhece há muito tempo, que estudaram juntas, por exemplo, trabalham juntas, e elas sempre têm uma dica para outra, né? Uma coisa importante da gente falar é que as pessoas não são iguais, né? Então a enxaqueca que uma pessoa sente não é a mesma que outra sente. Isso quer dizer que o tratamento também vai ser diferente? Sim, na verdade existem linhas gerais para se definir uma estratégia de tratamento, né? A gente pode definir uma estratégia de tratamento, mas a questão é que não existe uma fórmula ou uma receita de bolo. O que serve para uma pessoa vai servir para todo mundo. Que existem alergias a remédios, às vezes existem contraindicações para o uso de algumas medicações. Então, toda vez que a gente está tomando um medicamento, a gente está correndo um risco, né? E a gente tem que ter isso em mente. Então, essa questão de foi muito bom para mim, experimenta, tome, resolve, na verdade, precisa de um conhecimento para se conseguir lidar com a questão, né? Uhum. E, doutor, quando a gente começa um tratamento, isso quer dizer que ele vai ser sempre o mesmo ou ele pode ser ajustado ao longo do tempo? Ele pode ser ajustado. Se a gente for falar sobre enxaqueca episódica, embora o nosso host aqui é enxaqueca crônica, né? Se a gente for falar sobre enxaqueca episódica, a gente vai falar sobre tratamento de crises, tá? Então, tratar as crises sempre vai ser importante, sempre vai fazer parte do tratamento. Tratar a crise significa, ao menor indício ao começo da dor, tratar de uma maneira eficiente, né? Agora, os tratamentos preventivos, eles estão indicados para aqueles pacientes que têm enxaquecas episódicas que são frequentes, mais do que 6 dias de dor no mês, 4, 5, 6, depende da intensidade da dor, ou quem tem dor dia sim, dia não. E os tratamentos, existem várias modalidades de tratamentos. Às vezes o paciente responde bem a um tratamento por um período e depois deixa de responder, ele vai trocar por outro tratamento, essas coisas são possíveis. O senhor falou, e como a gente está aqui na página do Enxaqueca Crônica, é óbvio que a gente foca um pouco mais na enxaqueca crônica. E aí quando a gente fala de dor crônica, ela não tem cura, certo? E aí muita gente fica questionando aqui nas nossas redes que se é crônica não tem cura, então não tem por que tratar. Tá certo isso? Não, porque na verdade a gente tem que usar as palavras de uma maneira adequada e correta. Então a gente ouve isso bastante no dia a dia no consultório, que é a seguinte linha de pensamento. Primeiro, a enxaqueca muitas vezes é uma doença familiar, portanto a gente considera ela uma doença genética. E as pessoas têm em mente que uma doença genética não tem cura.
Em certo aspecto isso é verdade, está deixando de ser com a evolução da medicina. Agora, nós não podemos tomar como sinônimo cura e tratamento, são coisas diferentes. A enxaqueca não é uma condição que mata, mas é a segunda principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde faz a cada 3, 4 anos um levantamento sobre quais são as doenças que mais impactam a vida das pessoas. E a enxaqueca é a segunda maior causa. Então, não tem cura, isso não é um desalento. Na verdade, cura e tratamento não são sinônimos. O que a gente precisa é restabelecer a qualidade de vida. E falando em qualidade de vida, qual que é o principal ganho então do tratamento? Bom, qualquer pessoa que está nos assistindo, ou você eventualmente, porque como é uma condição bastante comum, qualquer pessoa que já teve uma crise de enxaqueca sabe o que é a dor. Eu tenho crises de enxaqueca hoje, esporádicas, mas tenho dores desde os 14 anos de idade. E eu sei exatamente o que é. E às vezes não é a dor em si o grande problema. Às vezes é a náusea, às vezes é a incapacidade que a enxaqueca traz durante a crise, de um pensamento claro, de uma desatenção, que é uma coisa que a gente chama de brain fog, quer dizer, como se tivesse tudo com uma nuvem grande e a gente não consegue interagir ou fazer as coisas que precisam. Então, assim, a enxaqueca ela não é simplesmente a dor, mas o fato é que a repetição desses eventos diminui a capacidade funcional. Quando a gente fala em função, as pessoas costumam pensar só no trabalho. Eu não vou conseguir trabalhar, ou eu não vou conseguir fazer uma prova na faculdade ou na escola. Mas espera aí, a gente não vive só para isso. Quando você tem o seu dia, que você quer aproveitar o seu dia, que você tem um fim de semana, que você quer fazer alguma coisa legal com seus amigos, com a sua família, com seus parentes, ou seja o que for, e você tem uma crise, você perde aquele pouco tempo que você tem, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que às vezes as pessoas passam horas no trânsito. Quando eles têm o tempo livre, o que eles vão ter? Uma crise de enxaqueca. É verdade. Doutor, então só voltando na nossa pergunta se valia a pena ou não tratar? Sempre vale a pena tratar. Agora, existe um fato que também é uma realidade. O tratamento não é uma garantia de melhora inequívoca, ou sempre, 100% das vezes, para todos os pacientes. Por isso que existe aquela pergunta que você disse, poxa, mas os pacientes são diferentes, então os tratamentos são diferentes? Sim, são diferentes. E a tentativa e erro muitas vezes. Nós vamos ter que tentar mais de uma vez, nós vamos ter que insistir para termos tempo suficiente de chegar na dose adequada, nós vamos ter que ver se a pessoa que está tentando tratar a enxaqueca está tolerando os efeitos colaterais dos remédios. Então é uma coisa que precisa de tempo, mas sempre se tem ganho tratando. Tempo é uma questão importante, né? Muita gente tem uma vontade, é claro, porque a dor é incapacitante e atrapalha muito, ninguém gosta de sentir dor, mas tem também muita gente que começa o tratamento, deu 1, 2 semanas, não está resolvendo, eu vou parar. Como agir nesses casos? Então, o que acontece é que isto que nós chamamos de enxaqueca crônica é uma condição que se associa muito a outros sintomas. Então, as pessoas que têm enxaqueca crônica, e isso deve estar no portal da enxaqueca crônica, elas têm maiores índices de ansiedade, elas têm maiores índices de sintomas depressivos, elas têm uma dificuldade maior de acreditar na melhora, elas têm um imediatismo que faz com que às vezes elas usem mais analgésico do que na verdade elas necessitariam. Então isso tudo faz parte do quadro. O que a pessoa precisa estar certa e convencida é de que o tratamento tem uma estratégia, essa estratégia leva um tempo, não tem um milagre. E essa estratégia é traçada por um profissional Sim. que está apto a isso. Sim. Então, uma das coisas que as pessoas que nunca passaram por um tratamento, por uma orientação de tratamento, ou que nunca tiveram a possibilidade de tratar, que elas se questionam, tá bom, o médico está dizendo que eu vou me tratar, eu vou melhorar, mas como é que eu vou saber ou o que eu posso esperar?
Então, um dos maiores pontos aí para dificuldade do tratamento é o tamanho da expectativa. Para alguns pacientes, às vezes a gente sabe que a chance de a gente ficar completamente sem dor é grande. Para outros, o objetivo tem que ser deixar de ter crises que o levem ao pronto-socorro. Para outros, simplesmente diminuir a quantidade de analgésicos. Então, nós não podemos gerar uma expectativa em todos os pacientes, e isso é importante, de que começou a tratar, daqui a um mês ele não tem mais dor de cabeça, porque ninguém chega aí em um mês, e ninguém vai sair daí em um mês. Ótimo, doutor. A gente está aqui para responder as perguntas de vocês que estão nos assistindo. Então, mandem as suas perguntas que, na medida do possível, a gente vai responder aqui, tá bom? Agora a gente tem a pergunta da Emília Andrade. Ela diz assim: eu tenho muita dor de cabeça e quando esquenta sofro muito. Hoje, por exemplo, eu tô com dor. Talvez ela esteja aqui em São Paulo, né? Que tá bem quente. E aí ela continua: nos exames não dão nada. O que fazer? Esse é um ponto bastante importante. A enxaqueca é uma condição, uma doença em que os exames não vão estar alterados. Muitas vezes a gente recebe pacientes que já foram a 5, 10 médicos, eles chegam ao consultório com tomografias, ressonâncias, eletroencefalogramas e os exames são todos normais e o paciente fica indignado. Sabe por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido. Quando a gente tem um sintoma, a gente faz um monte de exame e os exames não mostram nada, a gente diz: eu tenho alguma coisa que ninguém descobriu ainda. E quando a gente tem alguma coisa que a gente não descobriu que ainda faz muito tempo, a gente acha que é grave. Mas a questão é que a enxaqueca ela não pede exames. A doença em si não precisa de exames para o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Então, o que é o esperado ou o que é o normal? Que os exames sejam normais. Então, se o médico tem os critérios para fazer o diagnóstico, o paciente tem lá a dor que se caracteriza por enxaqueca, ele não precisa fazer exames. Os exames vão ser normais. Você poupa a frustração de achar que os exames não mostraram ou que se pediu o exame errado. Não. O resultado dos exames vai ser normal no paciente com enxaqueca. Então, no caso da Emília, que bom que não esperado, tem nada, né? Não ótimo. Tá aparecendo nada. Agora, quanto ao calor, veja, existem algumas publicações novas, recentes, falando sobre a influência do clima e do tempo, da umidade do ar na dor de cabeça. Muitos pacientes que vêm, às vezes, ao médico, eles são taxativos em dizer que eles percebem que o tempo vai mudar porque eles sentiram um vento gelado e que quando aquele vento chega, a dor desencadeia. Ou pelo ar-condicionado, ou pelo calor. Existe essa influência, mas isso não está claro para a gente. Isso não é o que é importante. Aqui num dia de calor, a gente vai se desidratar mais, a gente vai se sentir um pouco mais cansado. Muitas vezes isso é um fator desencadeador para a crise também. Então não só necessariamente a temperatura. Não só. Próxima pergunta então. A Celi Souza, ela diz boa noite pra gente primeiro, boa noite. Ela conta: eu tenho crise de enxaqueca há muitos anos, hoje estou com 54 anos, é insuportável, tomo analgésico quase todos os dias. E aí acho que ela colocou mesmo aqui entre parênteses, errado. É errado, doutor? É errado. Por que é errado? Porque a gente sabe que o paciente com enxaqueca, ele não começa tendo enxaqueca todos os dias. Ele tem enxaqueca eventualmente. Então, provavelmente quando a Celi começou a ter dor de cabeça, a dor de cabeça dela lá atrás acontecia uma vez por mês, depois uma vez por semana. E uma das coisas que contribui muito para a enxaqueca aumentar de frequência e se tornar uma enxaqueca crônica é o uso diário de analgésicos. Por quê? Por quê? Porque existe uma área no cérebro responsável pela analgesia. Quando a gente usa muito analgésico por boca, quando a gente toma muito remédio, esta área funciona cada vez menos e fica cada vez mais fácil a gente ter dor. Então, na maioria dos pacientes com enxaqueca crônica, existe a dor da enxaqueca e existe também um outro diagnóstico que é dor de cabeça por uso excessivo de analgésicos. Esse diagnóstico ele tem um número, uma quantidade. Então, para alguns medicamentos, 10 comprimidos ou 10 dias de uso no mês aumenta a frequência.
para outros 15 dias. Mas qualquer pessoa que tome remédio 15 dias do mês, a chance é a dor dele aumentar. Por isso existe o que a gente chama de tratamento preventivo. Quem tem mais do que 5 ou 6 dias de dor no mês, deve fazer um tratamento que não é a base de analgésicos, mas são tratamentos que servem para diminuir o disparo da área do cérebro que gera dor. Só assim a gente consegue diminuir a frequência da dor. Usando só analgésicos, a dor aumenta dia a dia. E às vezes as pessoas conseguem perceber também que a dor dela só melhora quando ela toma aquele analgésico. Sabe o que é isso? É uma abstinência. É uma falta da substância. Quando ela toma analgésico, passa a sensação de dor de cabeça. Porque um dos sintomas que existe de abstinência, mesmo de medicamentos, é dor de cabeça. Então, assim, desse jeito a gente não sai do lugar. Tomar analgésico todo dia não é a saída. Fica aí a dica. Muitos dos nossos seguidores relatam pra gente que tomam analgésicos quase todos os dias. Isso é bastante comum. Doutor, agora a gente tem uma pergunta interessante da Maíra Ros, acho que é assim, Maíra Pereira, fica melhor pra gente falar aqui. Ela cita que vinha respondendo bem a medicação, que a gente não pode citar o nome da sua medicação, Maíra, porque é um nome comercial, mas estava respondendo bem há 6 meses. Mas agora não está fazendo mais efeito. Isso é comum? Então, a gente observa que às vezes um medicamento deixa de fazer efeito. A única coisa que a gente não viu aqui é se ela está falando sobre um remédio para tratar a crise ou se é sobre um tratamento preventivo, ok? Então, medicamentos para tratar a crise, às vezes eles deixam de fazer efeito também, como eu acabei de explicar, se a gente usa ele todo dia, a pessoa passa a ter mais dor. Nos tratamentos preventivos, o que acontece muitas vezes é que as doses máximas e as doses iniciais, elas são bem distantes. Nem sempre vai se fazendo uma adequação da dose. Então, às vezes o paciente começa um tratamento com a dose mínima, fica naquela dose mínima, ele piora, e ao invés de a gente dizer, ok, talvez a gente precise fazer uma adequação da dose, subir um pouquinho a dose, nós olha, o remédio parou de fazer efeito. Então, nem sempre a medicação deixou de ser útil, mas uma das coisas que faz com que o tratamento não funcione, que é a pergunta de hoje, é uma dose inadequada do remédio. Então, quando a gente está falando de tratamento preventivo, a gente tem que ter certeza de que o paciente tomou uma dose adequada e por um tempo mínimo necessário. Lógico que às vezes os tratamentos trazem efeitos colaterais, as pessoas não conseguem tolerar o tratamento por tanto tempo, mas existem várias possibilidades, né? Isso é o que acaba diferenciando até o resultado positivo de um e de outro tratamento. E quando, como no caso dela, estava seguindo 6 meses, tá? Aí começou a mudar o efeito. Volta no neurologista? O ideal é isso, porque como é que a gente sabe? Então, eu comecei algumas perguntas atrás a falar um pouco sobre isso. Como é que a gente mede o sucesso do tratamento? A gente tem que fazer um diário de dor. O diário é muito importante, porque no diário a gente vai ter, além da frequência, quer dizer, que são os dias de dor que a pessoa teve no mês, a gente vai ter também o tempo que a dor dura, quantos comprimidos ele precisou tomar, qual foi a intensidade da dor. Então, muitas vezes, a resposta ao tratamento não é obrigatoriamente não ter dor nenhuma. Mas ao invés do indivíduo ter uma crise que durava 2 dias inteiros, ele passa a ter uma dor de 3 horas. E não há comparação na incapacidade gerada de uma dor de 3 horas contra 2 dias. Da mesma maneira, o paciente que tem a crise, mas ele consegue controlar a crise em casa com os medicamentos que foram prescritos, ou ele precisa ir a um pronto-socorro. Então, o tratamento tem todos esses efeitos, né? Ele tem a diminuição da quantidade de remédios que se toma, a menor necessidade de ir a um pronto-socorro, o tempo de duração da crise e depois o desaparecimento das dores. Ótimo. Como o senhor citou aqui,
é muito importante fazer um diário da dor. Sim. E a gente do Enxaqueca Crônica, para ajudar vocês nessa missão, a gente fez um aplicativo que chama Diário da Enxaqueca, onde você consegue anotar a intensidade da dor, frequência, possíveis gatilhos, se tomou medicação ou não tomou medicação. Inclusive, o nosso aplicativo acabou de ser atualizado, tá muito mais fácil de inserir todas essas informações. E ele está disponível para iOS, para iPhone e para Android, é de graça. Tá lá no nosso site, no Instagram também, no link da bio você consegue achar lá, tá bom? Continuando aqui com as perguntas, doutor. Deixa eu achar aqui. A Vanessa Moura, ela diz que tem enxaqueca desde os 7 anos e já fez tratamento desde os 16. Ela conta que já tomou de tudo quanto foi remédio, cortou muitos alimentos que achava que causava dor, faz caminhada, bebe bastante água, já fez acupuntura, fisioterapia, RPG e nada adianta. As dores continuam. Muito bem. Existem alguns pacientes em que, às vezes, as dores se somam. Então, não é incomum, muitas vezes, a gente ter mais de um diagnóstico presente. Nós podemos ter o diagnóstico de enxaqueca, nós podemos, eventualmente, quando se usa analgésico todo dia, ter o diagnóstico de dor por uso excessivo de medicamento, mas é bastante comum, por exemplo, o paciente que não melhora com nada, ter, além da enxaqueca, associação com uma coisa que a gente chama de disfunção temporomandibular, ou bruxismo. O bruxismo pode ser o ranger o dente quando o paciente raspa um dente em cima do outro, ou pode ser o apertamento dos dentes. E é bastante comum estes pacientes, com o passar do tempo, passarem a ter dor crônica também. Então, uma coisa bastante comum para falhar o tratamento é a gente ter um segundo diagnóstico que não foi feito. Então, esta avaliação de um paciente que não melhora tem que incluir outras avaliações, como, por exemplo, a história do bruxismo, que é bastante comum. Outra coisa bastante comum são medicamentos para outras indicações que podem desencadear dor. Então, existem pacientes que são mais sensíveis ao uso de hormônios, outros pacientes que podem usar medicamentos antidepressivos ou para ansiedade e que acabam desencadeando dor ou piorando a dor, às vezes piorando o bruxismo. Uma outra condição bastante importante que a gente já citou é que na enxaqueca crônica, como em toda dor crônica, é bastante comum a presença de ansiedade e sintomas depressivos. E quando a gente não trata ou não se faz o diagnóstico, ou não trata essas condições de maneira adequada, o paciente também não melhora. Isso não é a causa da enxaqueca, mas isso é um fator de piora das dores. Então, na maioria das vezes, pessoas que têm dor de muita longa data têm mais um diagnóstico ou têm diagnósticos de situações que são comuns associadas à enxaqueca e que não foram feitos ainda. Por isso, dá um pouco de trabalho mesmo a abordagem. Mas é preciso persistir, né? E sem dúvida, buscar um tratamento com um neurologista, com alguém que seja capaz de abordar de uma maneira adequada, né? A questão alimentar que ela citou, algumas pessoas identificam desencadeadores para a dor, né? Facilitadores da dor. Mas até hoje, na literatura relacionada à dor de cabeça, não existe um consenso sobre isso. E a gente não sabe exatamente qual é o papel da alimentação na questão da enxaqueca. Porque o próprio paciente que refere isso diz, olha, eu como tal coisa e tenho dor. Mas boa parte das vezes eu também como e não tenho nada. Então, é difícil da gente estabelecer uma relação entre alimentos, a não ser quando há situações muito específicas, como, por exemplo, a doença celíaca, a intolerância ao glúten, que a gente consegue fazer o diagnóstico com exames de sangue, a intolerância à lactose, né? O chocolate sempre é tido como um vilão gigante para dor de cabeça. O café também. O café também. Mas, quem é observador, vai ver que em boa parte dos analgésicos usados para enxaqueca contém cafeína. Então, o café ele pode ter um efeito positivo e pode ter um efeito negativo. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o chocolate também. Tá bom. Doutor, a nossa equipe está informando que tem muita gente perguntando sobre medicamentos específicos.
É sempre bom lembrar que a gente não tá fazendo uma consulta aqui. O doutor tá para esclarecer dúvidas comuns. Não tem como ele fazer uma consulta, como indicar medicamentos. Então, não é possível a gente fazer isso. Mas tem como a gente falar de tratamentos que já são comprovadamente, que tem estudos, evidências científicas e são tratamentos classe A1 para o tratamento da enxaqueca, mais especificamente para a enxaqueca crônica. Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre eles? Sim, olha, por muitas décadas o tratamento da enxaqueca crônica ela foi feita com medicamentos que foram sendo descobertos ao longo do tempo como efetivos para diminuir a frequência das dores. Então assim foi com medicamentos da classe, que nós chamamos de beta-bloqueadores, assim foi com alguns anticonvulsivantes, assim foi com alguns bloqueadores de canal de cálcio, que eram medicamentos que tinham outras indicações iniciais. Então eram para tratar a pressão arterial, para tratar a arritmia cardíaca, para tratar a crise convulsiva, para tratar quadros de vertigem como a labirintite, por exemplo. E antidepressivos também. Acontece que assim, a adesão ao tratamento com estes tratamentos, ela deixa muito a desejar, porque os efeitos colaterais eles são muito significativos. Quando você sobe a dose do remédio, que às vezes é a dose que vai tratar o paciente não tolera por conta de efeitos colaterais. Além disso, a gente tem também, mas esses medicamentos eles são usados em todo mundo ainda hoje, ok? Eles são prescritos e muitas vezes eles são eficientes. E seguros, e há estudos. Sim, seguros, existem estudos, a gente sabe quais são os efeitos colaterais esperados, por eles serem usados há muito tempo, a gente sabe quais são as contraindicações, a gente sabe quem são as pessoas que não podem usar o medicamento A, B ou C. Mais recentemente, a gente, há cerca de uma década quase agora, 8 anos, a gente teve a aprovação de uma toxina botulínica tipo A, que é uma mudança total no paradigma do tratamento. Por quê? Porque não é um medicamento via oral, ela não é um medicamento de uso diário, ele é um medicamento que é injetado nos músculos em volta da cabeça e que vai ser repetido a cada 3 meses ou 4 meses, dependendo da resposta do paciente. Ela tem um efeito diferente, um pouco mais direcionado, porque ela inibe a liberação de alguns neurotransmissores relacionados à dor, sabidamente o CGRP. E agora, recentemente, a gente está tendo a chegada, no Brasil nós ainda não temos à disposição, nos Estados Unidos e Europa tem mais ou menos 1 ano, que é uma classe, que é a primeira classe de medicamentos específicas para enxaqueca e para enxaqueca crônica, que são medicamentos que vão bloquear a ação dessa substância que o cérebro do enxaquecoso libera demais, o chamado CGRP. Ele é um estimulante e ele está envolvido na crise da enxaqueca. Então esses remédios têm o objetivo de bloquear ou o lugar onde a substância age, que é o que a gente chama de receptor, ou a própria substância. A gente ainda não tem, eu não tenho experiência com esses medicamentos no Brasil, tenho pouquíssimos pacientes tomando, pacientes que tiveram acesso à medicação fora, mas é uma novidade que vai vir aí pelos próximos anos. Em termos de tratamento preventivo, né, nós estamos falando. Tá, ele se encaixa nos tratamentos preventivos também, no geral para enxaqueca. Para enxaqueca. Porque é importante pontuar que a toxina botulínica é só para enxaqueca crônica, correto? Sim, para enxaqueca crônica. Tá, nós estamos falando de enxaqueca crônica aqui. E esse novo medicamento ainda não está no mercado? Não, ainda não está no nosso mercado, tem algumas questões regulatórias aí que estão sendo resolvidas com o governo. A gente acredita que talvez até o fim do ano, até o começo do ano que vem, eles estejam presentes no mercado. Ok. E como toda situação nova, nós vamos ter que aprender, ver como funciona, quem são os pacientes que se beneficiam, quem são os que não se beneficiam, né? Porque a gente ainda não tem expectativa e não deve ter de que algum tratamento vai funcionar 100% para 100% dos pacientes. Então, nenhum tratamento é assim. Qual é a grande vantagem de quando nós temos novidades? É que vão se somando as possibilidades. Né? Mas... vai se abrindo o leque e aumentando a chance das pessoas que têm enxaqueca todos os dias ficarem sem dor. Porque uma parcela vai responder ao remédio A, o B, o C, e quando a gente tiver classes de medicamentos ou medicamentos que vão do A ao Z, a chance da gente controlar a dor vai ser muito grande. Né? E é importante falar que não é um medicamento milagroso, né? Porque muita gente vem falando aqui pra gente que quer
que não aguenta mais ouvir falar a mesma coisa, que quer algo que resolva. Não Então, há algo que resolva. Não, o que magicamente. resolve... Não, magicamente não. O que resolve é a estratégia. Então, assim, quando a gente vai resolver um problema, eu ouvi isso de um paciente esses dias, achei muito interessante. Ele disse assim, olha, problema não se resolve com boa vontade, se resolve com inteligência. Eu achei fantástico. E, então, assim, se a gente sabe quais são as armadilhas pelo meio do caminho que a gente precisa desarmar, que é a questão comportamental, os sintomas ansiosos e depressivos, o uso excessivo de analgésicos, a falta de exercícios, a vida estressante, e a gente continua querendo uma pílula ou uma injeção que passe por cima disso tudo e resolva os problemas, né? Porque enxaqueca é uma questão multifatorial, né? Então, eu acho bastante importante a gente tá entendendo que é um processo. Isso é um processo de funcionamento, né? A gente precisa entender o problema e lidar com o problema como ele é e não esperar que algo venha resolver o problema. Isso está dentro da gente. Eu falo da gente porque eu tenho enxaqueca também. Enxaqueca. E aproveitando que o senhor é um homem, e na maioria dos casos, não na maioria dos casos, mas as mulheres tendem a ter mais enxaqueca que os homens, mas os homens também podem ter, né? Sim. No Brasil existe um estudo populacional muito bem feito, do fim da década passada, em que a gente chegou à estimativa de que 22% das mulheres no Brasil têm enxaqueca e 6% dos homens. Se a gente considerar que a gente já passou de 200 milhões de habitantes no Brasil, é uma população estimada de quase 30 milhões de pessoas. Então é bastante gente, né? Mas a gente tem muito homem no consultório com enxaqueca e é assim mesmo, todo mundo. Tem para todas as idades, para homem, para mulher, é assim, é bem democrático. Então, homens não tenham vergonha de Nenhuma, procurar ajuda, mas olha, né? Não é frescura, aliás, não é vou, frescura pra ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa, não tem. Não tem? Não, que não bom. tem. É assim, eles assim, estão envolvidos, eu tenho muitos pacientes que são super envolvidos em relação à questão de resolver a dor, de tentar entender, porque é assim, a enxaqueca é uma condição muito incapacitante. A enxaqueca não é um charme, ela não é uma desculpa. Ok? Ela não é uma desculpa. Não é frescura, não é só uma dorzinha de cabeça. Alguma. E outra coisa, a enxaqueca não se resume à dor, como eu vinha falando já. A enxaqueca está envolvida em mudança do humor, mudança da capacidade de trabalho, de se relacionar com as pessoas. É um quadro muito impactante. Dado o recado então para os homens também. Doutor, a Ozeni Pinheiros, ela conta que está em tratamento com alguns medicamentos, um deles a gente pode falar que é o topiramato, há 60 dias. Nesse período ela teve 5 crises. Isso acontece mesmo ou o remédio não faz efeito? Bom, depende de quantas dores de cabeça ela tinha antes de começar o tratamento, né? Porque em 60 dias, ou seja, em 2 meses, 5 crises, pela visão do neurologista, é um ótimo resultado. Se ela tinha dores de cabeça todos os dias e agora ela teve 5 crises, porque veja, sabedor da condição, como se comporta a condição, a própria Sociedade Internacional para o Estudo das Cefaleias, a IHS, ela considera como um resultado positivo quando a dor do paciente diminuiu pela metade do que ele tinha antes de começar o tratamento. Já é um grande ganho. É um grande ganho. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a expectativa tem que ser sempre adequada, que era o que a gente falou agora há pouco. Então, assim, olha, comecei o tratamento faz 2 meses, eu tive 5 episódios de dor, ótimo, tolerou o remédio, a dose precisa ser subida com o médico dela, não estou prescrevendo aqui para ela. Mas assim, são ajustes que precisam ser feitos, né? E tentar entender quando ela teve a crise, se tiveram coisas que puderam contribuir para isso, né? Se ela identificou algum desencadeador, por exemplo. Já que a gente falou, acho que em umas 2 perguntas do tempo de funcionamento, tem algum tempo esperado para saber se o tratamento está funcionando ou não? Olha, na verdade é assim, o que a gente tem a gente só pode dizer que o remédio, um tratamento não foi eficiente quando o paciente usou uma dose adequada.
para se usar uma dose adequada, vão de 3 a 4 meses ou mais, porque a gente não consegue subir a dose ou já começar com uma dose alta por questão de tolerância. Então, essas coisas todas precisam ser conversadas no começo do tratamento, para que as pessoas tenham uma expectativa adequada, né? Existe aquela história do combinado não é caro, mas a questão é assim, uma das coisas que mais estão presentes na vida de quem tem enxaqueca é a frustração. É um dos sentimentos mais comuns, por aquilo que a gente já conversou. Às vezes a pessoa tem um evento super importante para a vida e naquele dia ele tem uma crise. Então você vê a criança nutre uma expectativa gigante porque naquele dia tem a excursão da escola. Aí naquele dia ele acorda com dor de cabeça, vomitando, perde a excursão. Ou ele não pode brincar. E na vida adulta também é assim. Então assim, ajustar a expectativa sempre, conversar quais são as coisas mais importantes, né? Ótimo. Agora a pergunta da Andréia Silva é uma pergunta bem importante, até porque a gente está em outubro, né? E no dia 29 de outubro é o dia do AVC. De prevenção do AVC. E aí, é uma pergunta bem frequente. O risco do AVC é realmente maior para as pessoas que têm enxaqueca crônica? Olha, o que os estudos mostram é que o risco de AVC é maior para quem tem um tipo de enxaqueca chamado enxaqueca com aura. Na enxaqueca com aura, nós temos sintomas neurológicos que na maioria das vezes aparecem um pouco antes do começo da dor, que são alterações visuais, alteração de sensibilidade de um lado do corpo, dificuldade para falar. Estas pessoas que têm este quadro de enxaqueca com aura, elas têm um risco maior de AVC, portanto, elas devem controlar os outros fatores de risco que a gente está exposto. Então, não fumar, se for mulher, não usar contraceptivo oral, hormônios, tá? Diminuir o risco de AVC pelas outras possibilidades que existem. A enxaqueca crônica em si não há uma relação direta, mas com a enxaqueca com aura sim. E quem tem enxaqueca com aura pode ter enxaqueca crônica também. Ok, respondido então. Doutor, a Silvânia e a Alessandra estão perguntando especificamente sobre a enxaqueca causada por fatores tensionais. E se o tratamento para enxaqueca tensional, para cefaleia tensional, na verdade, né? Esse termo, isso, certo? o termo é cefaleia tensional. Então elas querem saber se o tratamento para cefaleia tensional é o mesmo para as outras. Se é o mesmo tratamento da enxaqueca? É isso. Não. A cefaleia tensional é um outro tipo de dor de cabeça. Okay? A cefaleia tensional é tudo, ou melhor, não é nada do que a enxaqueca é. A enxaqueca é uma dor forte, a cefaleia tensional é uma dor nota 5 no máximo, numa escala de 1 a 10. A enxaqueca é uma dor que piora com esforço, a cefaleia tensional não piora com esforço. A enxaqueca costuma ser uma dor de um lado da cabeça, a cefaleia tensional costuma pegar os dois lados, na região anterior ou posterior. E ela não tem os acompanhantes que a enxaqueca tem, como incômodo com a luz, com barulho, não tem náusea e vômito. Então, são condições distintas, o mecanismo delas é diferente. Na cefaleia tensional, na maioria das vezes, o tratamento é com sintomáticos. Então, analgésico, um anti-inflamatório não tão potente, muitas vezes resolve. Quando ela é muito frequente, ela também pode ser crônica, aí então existem alguns tratamentos que até são parecidos com o tratamento da enxaqueca, mas elas são condições bem distintas. E podem acontecer na mesma pessoa. Certo. A gente está muito focado hoje nos tratamentos e está sendo ótimo porque as perguntas estão sendo focadas em tratamento mesmo. A gente tem a Rosângela de Oliveira falando que ela faz tratamento com topiramato há alguns anos. Existe um limite de tempo para o tratamento com este medicamento ou com um medicamento específico? Não, não existe. Na verdade, o que a gente tem que considerar é a tolerância do organismo. Como o topiramato é um remédio que foi desenvolvido como um anticonvulsivante e as crises convulsivas são condições que você precisa tratar na maioria das vezes a vida inteira, o remédio ele é bem tolerado. Se ela não tiver nenhuma contraindicação clínica para o uso do remédio, ele pode ser usado, e se ela tolerar bem, não tiver efeitos colaterais importantes, ele pode ser usado indefinidamente. Toda vez que a gente vai começar um tratamento, seja qual a indicação for, é sempre importante a gente traçar linhas. Então, por quanto tempo eu vou tratar,
qual a expectativa de uso do remédio, porque muitas vezes nós recebemos pacientes que estão tomando alguns medicamentos por anos, eles já não lembram mais quem prescreveu o medicamento, eles não sabem qual era o objetivo inicial de começar a tomar o remédio, mas ele simplesmente vai ao médico por um motivo ou outro, pede uma receita, ou tem alguém que acaba fornecendo a receita para ele, e ele continua tomando sem saber nem por que ele está tomando o remédio. E isso não é interessante, porque todo remédio tem risco, tem efeitos colaterais, então não é uma condição sem importância, né? E doutor, o tratamento é para a vida toda? Não. Eu costumo brincar muito com alguns pacientes que é assim, quando chega o momento da gente tirar o tratamento preventivo e o paciente ter alta, eu digo, olha, você nunca pensou que isso seria possível, mas o paciente com enxaqueca, às vezes ele recebe alta do consultório. Tá vendo? Lógico que os pacientes... É possível. Lógico que os pacientes com enxaqueca crônica é uma condição mais difícil, mas tem pacientes que param o remédio, param o tratamento. Muitas vezes há uma confusão entre o que é o problema inicial. Então, às vezes o indivíduo tem uma condição que precisa ser tratada e depois de 3, 4 meses ele começa a agir como se o problema fosse o remédio e não a doença. Isso é uma coisa que atrapalha bastante. Tem pessoas que dizem, não, mas eu gosto assim de tratamento natural, alternativo, eu não quero tomar um medicamento. E há uma dificuldade grande de aceitar que há uma necessidade de tratamento. Então, às vezes a resistência ao tratamento dificulta, mas tem pacientes que conseguem parar. Eu acho que o objetivo é sempre a gente perseguir a qualidade de vida. O senhor falou agora de tratamentos alternativos e uma outra pergunta da Emília Andrade ela quer saber se as sessões de acupuntura ajudam. Existem poucos estudos que mostram que a acupuntura é realmente positiva, ok? Mas alguns pacientes relatam uma melhora muito grande, tá? Mas não é um consenso. Existem muitos estudos que nós dizemos que foram negativos, não mostraram uma diferença grande entre a acupuntura, não. Existem outros estudos positivos, tá? A questão é que ele não parece ser maléfico, não é algo que piora o quadro da dor. Então, eu acho que é uma tentativa. Ótimo. Agora uma pergunta da Juliana Velho. É uma pergunta fora do comum, pelo menos eu nunca vi aqui. Canabinoides funcionam? Falei certo? Canabinoides? Sim, canabinoides. O que são canabinoides? Os canabinoides, eles são produtos extraídos de plantas, ok? A planta mais conhecida que produz canabinoide é a planta que gera a maconha, ok? Que são os fitocannabinoides, que vem da planta. Existe uma outra planta que é o cânhamo, que produz no inglês a substância que eles chamam de hemp, né? Esses canabinoides, eles são produtos dessas plantas, eles estão sendo muito estudados para várias doenças neurológicas. Existe um estudo publicado de uma clínica no Colorado, nos Estados Unidos, onde já é liberado há bastante tempo o uso médico dos canabinoides, mostrando uma resposta positiva nos pacientes com enxaqueca. Ainda existem estudos que precisam ser feitos, não existe muita evidência, mas hoje a gente sabe que os receptores onde essas substâncias canabinoides agem, eles estão disseminados no sistema nervoso central e eles estão muito ligados nas estruturas relacionadas à enxaqueca. Então estão começando a surgir estudos mostrando que pode haver uma ação. Agora, estudos que testaram a substância vão ser feitos em breve. Tá? A gente está até envolvido aí num estudo provavelmente para os próximos anos, que deve começar ano que vem, mas a gente não tem essa resposta, mas é uma possibilidade aberta. Provavelmente vai ser um tratamento no futuro. Ótimo. Então, vamos aguardar, pode ser mais uma nova possibilidade, mais uma possibilidade. Né? Doutor, a gente falou aqui muito de tratamento, muito do papel do neurologista, mas e o papel do paciente? Sim, o papel do paciente. Muito bem. Então é assim, a gente vai voltar naquela sua pergunta básica. A ação ou tratamento milagroso. Ok? Não existe esse tratamento milagroso e o paciente precisa se engajar no tratamento. Ele precisa saber que, embora tenha que haver da parte do médico
uma compaixão, tem que haver uma compreensão, um envolvimento, que na verdade a condição da enxaqueca crônica e que acompanha ele ali precisa ser encarada com seriedade. Então, como nós vimos aqui, situações de pessoas que mandaram mensagens dizendo, olha, eu tenho dor de cabeça todos os dias e tomo analgésico há 20 anos. A gente não pode esperar um desfecho positivo, né? Com uma atitude dessa, ou a gente usando um tratamento que foi proposto no balcão da farmácia, que infelizmente é uma realidade, ok? Ou que foi proposto por alguém que com muita boa vontade acabou indicando um tratamento X que funcionou para Carochinha, ou para Belinha, ou para Joaninha, mas que não foram prescritos conforme um diagnóstico. Então, a enxaqueca ela é uma condição médica muito importante. Ela precisa ser encarada como tal. Puxa, tá bom, mas talvez a gente receba aqui algumas perguntas que digam o seguinte, eu fiz isso tudo que você está dizendo e eu não melhorei. Existem casos que são mais difíceis mesmo, que são refratários. E aí a gente precisa seguir todo o script, toda a sequência que nos diz. Se o paciente não está melhorando, o que está acontecendo? A gente não pode simplesmente achar que existem pacientes que não vão melhorar com nada. E olha, esse ano, agora em novembro, eu vou completar 22 anos de consultório de neurologia. Parabéns. Okay? E são 22 anos vendo pacientes com enxaqueca. Alguns muito difíceis. Eu tenho uma frase para o paciente, e não sei se tem algum paciente acompanhando, que é assim, eu não desisto do tratamento, eu não desisto do paciente. Às vezes o paciente desiste, ele se sente desmotivado, mas veja, a gente tem que persistir. Uma das coisas que nós temos pouco ainda em nosso meio, e esse tipo de iniciativa que vocês têm, esse canal da enxaqueca crônica e outras iniciativas são bastante importantes, é a falta de conhecimento. A educação, não assim uma notícia, uma fofoca, uma novidade, as pessoas querem sempre novidades, não, o conhecimento. Eu quero saber o que eu tenho, como isso funciona, como funciona o cérebro do enxaquecoso. Se eu tenho enxaqueca, minhas filhas podem ter enxaqueca. Como é que eu posso fazer isso um pouco mais fácil para elas? Então, são atitudes como essa que a gente precisa adotar no dia a dia como sociedade, educação médica e tudo mais. O papel do paciente é saber que ele precisa de um acompanhamento médico, para melhorar, que o acompanhamento médico tem que ser estabelecido uma estratégia, que a expectativa tem que ser adequada e que existem certas condições na vida com as quais nós vamos ter que lidar mesmo. A gente não vai fazer elas desaparecerem por completo. Por mais sedutoras que sejam os discursos de resolve. Veja, existem vários tratamentos à disposição dos pacientes que são aprovados, mas às vezes o paciente vem procurando uma coisa muito diferente. Diz, não, eu vi que tem um doutor fulano que ensina a gente a cozinhar e a partir daí a gente nunca mais vai ter enxaqueca. Se fosse assim, cozinheira não teria enxaqueca nunca. Então assim, a gente tem que botar os pés na realidade. O que eu posso dizer é que a ciência por trás da dor de cabeça hoje, as sociedades especialistas, as publicações, elas são muito sérias. Nós temos uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que ela é muito atuante. Nós temos médicos em todos os cantos do Brasil que são especialistas em dor de cabeça. Né? Então, assim, nós temos a iniciativa do enxaqueca crônica, sempre colocando informações, sempre trazendo... É isso que a gente precisa, esse é o papel, é a gente acreditar, a gente ir atrás. Mas existe uma coisa que é característica do enxaquecoso, que é a inconformidade. Tem um colega neurologista que ele costuma dizer o seguinte, que o enxaquecoso é aquele cara que quer consertar o mundo. Ele é perfeccionista, ele é controlador. E para essas pessoas a vida é um pouquinho mais difícil, né? A gente sabe. Ah, doutor, então não tem nenhuma pílula mágica? Não posso fazer propaganda aqui. Não tem. Não tem. Porque senão eles vão procurar. Não, mas olha, eu acho que a procura da melhora, ela é extremamente sadia. A gente não tem que se conformar com uma situação, ponto. Né? Principalmente quando essa situação traz sofrimento, traz dor, traz desconforto, faz a gente perder horas de trabalho, de lazer, relacionamento. Mas a gente tem que ter um pouquinho de resignação. Quem tem enxaqueca precisa ter um pouco de resignação em relação à vida. É assim,
a gente costuma dizer que na vida cada um vai ter um pouquinho, e tem para todo mundo. Uns vão ter enxaqueca, outros vão ter pressão alta, outros vão ter diabetes. E a gente precisa lidar com as coisas que a vida nos traz, né? Mas a gente não precisa aceitar quieto, com dor. Tem tratamento, tem melhora. Essa é a disposição que a gente tem que ter. E seguir o tratamento direitinho também é muito importante. É importante, sim, sem dúvida. Doutor, a gente está chegando ao fim aqui, a gente falou de muita coisa importante, falamos muito dos tratamentos, recebemos muitas perguntas, muito obrigada a todo mundo que participou. E só pra gente finalizar, qual que é a melhor forma então de se livrar das dores de cabeça? Bom, é assim, a gente precisa primeiro saber quanta dor a gente tem. Então, se você não foi ao médico, você tem uma intenção de procurar um tratamento médico, faça um diário seu, faça um log, escreva no seu bloco de notas do seu celular. Hoje não tem ninguém que não tenha um celular. Ou use o diário da enxaqueca. Use o diário da enxaqueca. Mas eu digo, não é o fato de usar um instrumento específico. O importante é a observação, ok? Então, assim, conheça um pouco da sua dor. Além disso, anote quantos dias do mês você está tomando analgésico. Se você não entender que isto não melhora a dor, você não vai sair daí. Tá? Então, esse é um ponto importante. Veja, suponha que você queira ir para o Rio de Janeiro e você pega a estrada que leva para Curitiba. Quando é que você vai chegar no Rio de Janeiro? Não vai chegar. O tratamento de qualquer condição médica é exatamente a mesma coisa. Se você quer chegar no lugar que é ter menos dor e tudo mais, você precisa do ponto de partida adequado. Não adianta você pegar uma estrada que vai te levar para o outro lugar. O ponto de partida é um diagnóstico adequado, todas as condições que estão presentes, saber que é trabalhoso, que demora, mas que a qualidade de vida melhora, ok? Essa questão do uso de medicamentos é uma coisa muito arraigada nesses pacientes. É muito difícil para algumas pessoas ficarem sem usar analgésico. Tá? Então, assim, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho há 6, 7 anos, que a gente vai lá, faz o trabalho, a pessoa diz, olha, agora eu estou ótimo, e daqui um ano ele volta e diz, você não sabe o que aconteceu. Estou tomando de novo 3, 4 comprimidos todos os dias. Daí uns 100, 120 por mês. E deve ter um monte de gente que está assistindo a gente aqui que está nessa tocada, né? Está nessa mesma vibração. A gente não sai desse lugar dessa maneira. Então, assim, precisa de acompanhamento médico, o enxaqueca crônica deve ter uma indicação aí de médicos, que está ligado à Sociedade Brasileira de Cefaleia. Exatamente, então, vá procurar um especialista, vá ouvir, vá fazer exercícios, vá ter uma alimentação mais saudável, períodos de sono adequados, aprender a reduzir o seu estresse. Tudo isso é muito importante, porque o enxaquecoso, ele é esse indivíduo que se incomoda com a luz quando está com a dor, mas se incomoda com as coisas erradas quando ele vê também. Muitas vezes isso é um desencadeante para a crise. Então a gente precisa ir um pouquinho mais devagar e conseguir lidar com as coisas como elas são. Ótimo, muito obrigada, doutor. Assim como o doutor falou, a gente tem no site do Enxaqueca Crônica uma lista de médicos que são ligados à Sociedade Brasileira de Cefaleia. Lá você coloca os seus dados, o seu CEP e ele já dá o médico mais próximo de você. E é importante também ressaltar que o Enxaqueca Crônica é um portal feito com embasamento médico, a gente não inventa nada, tudo que a gente fala é com embasamento médico e é super importante buscar orientação com profissionais que estão aptos para isso. Sim, entender a situação. Olha, a enxaqueca tem tratamento, ela melhora, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Vamos em frente, vamos buscar isso. E é isso, gente. A nossa live chegou ao fim. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, que estão com a gente até agora. Eu quero agradecer também a nossa equipe, que deu todo o suporte aqui para essa live acontecer. Muito obrigada pela sua participação, doutor, pelo seu tempo de estar aqui com a gente nessa noite. E é isso. Esse vídeo vai ficar disponível a partir de agora para vocês assistirem a qualquer momento, se perderam alguma parte ou se querem rever. E acompanhem o Enxaqueca Crônica nas redes sociais. Boa noite. Boa noite.